Vocês olham essa chamada e vocês podem estar pensando, pô, que plano mórbido é esse que o canal vai nos passar em primeira mão? Seria a explosão do aeroporto, aquela que Bolsonaro planejava decretar GLO e para isso ele tinha que ter um motivo de grave distúrbio social para implantar uma ditadura. Então ele precisava de uma desculpa. Então vamos explodir as pessoas que estão ali no aeroporto, suas famílias que se danem. Não, não é esse caso. Pô, será que é o caso do triplo homicídio, que ele queria matar Lula, Moraes e Alckmin? Será que é isso? Vão requentar a notícia? Não, não é isso. Trata-se de um plano de extermínio em massa que Bolsonaro tinha. E Bolsonaro é um psicopata. Bolsonaro planejava a morte de muitos brasileiros. Mas tem um caso em especial que eu quero contar para vocês. Aliás, eu já contei aqui no canal, mas eu vou recontar para vocês. Meu padrinho, irmão do meu pai, era taxista no aeroporto. Quando chegou a Covid, ele ficou recluso ao seu apartamento. Ele era diabético, tinha algumas complicações, inclusive de pressão. Ele ficou recluso. Só que num determinado momento, meu irmão falou, poxa, ele voltou a trabalhar. Eu liguei e falei, padrinho, não, fica em casa. Ó, pode deixar que eu vou conversar com a família, o senhor vai ficar em casa. Então a gente iria fazer uma vaquinha e mantê-lo em casa, para ele não ter que se expor ao coronavírus. Meu padrinho falou assim para mim por telefone, Fernando, sabe, eu acho que não... essa gripe não é tudo isso não, viu? Eu estou chegando à conclusão, eu acho que eu já até peguei essa gripe. Eu não estou acreditando que ela tem o poder de matar, não. Ela mata algumas pessoas. Já era um discurso bolsonarista que meu padrinho tinha adotado para si. Talvez porque tinha vontade de trabalhar, vontade de sair às ruas, e ele começou a se enganar. Bem, meu padrinho era um cara muito legal. E eu contei até da outra vez para vocês que meu pai, quando estava já com problema renal, já quase se indo, quase partindo, meu padrinho ia lá e fazia a barba do meu pai, aquele carinho com o irmão, sabe? Meu padrinho era uma pessoa que ele não tinha nada. Ele tirava a roupa do corpo para dar para os outros. Ele era uma pessoa que ele vivia, todo o dinheiro que ele ganhava era para dar um presentinho aqui, um presentinho ali, sempre agradando as pessoas. Era um ser humano maravilhoso. E acreditou no Bolsonaro. Bem, ele pegou Covid e veio a óbito. Só que antes de falecer, ele foi visitar minha mãe, meu irmão. E a família pegou. Minha mãe não, minha mãe usava máscara certinho, ela também é diabética. Só que depois, acho que no finzinho, quando as pessoas já estavam se curando do Covid, minha mãe pegou deles. E eu fui pegar minha mãe em São Paulo e vocês imaginem, tinha perdido meu padrinho, meu querido padrinho. E de repente tinha que socorrer minha mãe toda noite. Ela tinha aquele oxímetro, né, para medir como é que estava a oxigenação dela. Oxigenação ruim. Eu pensei que ia perder minha mãe. Minha mãe falava, filho, eu vou morrer. Ela estava assustadíssima. Tadinha. E eu socorri ela várias vezes, eu cuidei dela, fizemos de tudo. E minha mãe, graças a Deus, sobreviveu. Mas eu me lembro assim que foi um momento muito ruim. E esse momento que eu estou compartilhando com vocês é um momento que todos vocês, praticamente, que estão aqui no canal, devem ter passado com um amigo, com um pai, com um filho. Eu perdi também um amigo maravilhoso, um amigo assim, nossa... Fiquei muito triste de ter perdido esse amigo. E não foi um não, foram vários. Mas teve um que me chocou pela história também. Porque eu cheguei para ele e falei, fecha teu bar, não faz isso, você está arriscando tua vida. Conversei com ele, ele falou assim, Fernando, eu vou parar sim. Eu estou vendo muita gente morrer, eu vou parar. Só que ele já tinha pegado, ele estava ali com coronavírus. E faleceu. E eu lembro que ele ligou para mim e falou assim, Fernandinho, eu tô com falta de ar, mas eu
eu vou passar por essa. Assim que eu melhorar, ligo para você. Nunca ligou. E foi assim que o negacionismo assassino tomou conta da população e a população foi morrendo. Porque tinha no seu líder, um líder que é... A responsabilidade de um líder é muito maior do que de um qualquer, de um cidadão normal. Porque uma coisa que o Lula fale, muita gente vai ouvir. Uma coisa que o Bolsonaro diga, muitas pessoas vão ouvir. Pessoas, por exemplo, dos esportes, cantores, eles são criadores de opinião. Então a responsabilidade nossa, que estamos falando com um público grande, é enorme. Ela tem que ser pensada, repensada, revista, porque tem consequências. Se o Lula dissesse para o povo aquele dia que ele foi preso, ao invés dele se entregar para o Sérgio Moro, vamos lá atacar o Sérgio Moro, o povo iria. Ele não fez. Bolsonaro, quando se refere às pessoas que estão chorando pela dor dos seus entes queridos e chama essas pessoas de maricas, ele está diminuindo essas pessoas sensíveis, que têm coração, que têm sentimentos, a pessoas que não são corajosas, pessoas covardes, pessoas fracas. Não é... É nesse sentido que ele usa o maricas, como se nós fôssemos pessoas fracas, que ficavam de mimimi e vão ficar chorando até quando. E depois nós vimos todas as contradições desse assassino. Vou explicar para vocês por que assassino. Nós vimos todas as contradições dele quando a prisão dele estava em jogo e ele não parava com o mimimi, chorando. Mariquinha, chorando, um fraco, uma pessoa extremamente frágil, enfim, um líder de merda. E a seita bolsonarista queria acreditar num salvador. E ele se colocou enquanto esse salvador. Diversas vezes, se nós formos fazer uma análise semiótica das fotos, dos vídeos, ele se colocava no papel de Salvador, no papel de Jesus, ele sendo batizado lá no Rio Jordão, ele quando da facada, né, que não teve sangue, mas eles colocaram lá os bolsonaristas, ele sangrou por nós. Eram essas conversas, para nos colocar a culpa de termos que seguir e respeitar a esse Messias, a esse enviado. As pessoas pensam, pô, o cara exagerado, chamando o cara de assassino. O vírus matou em todo o mundo, não foi só aqui no Brasil. Sim, mas aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos com Trump foi um exagero. Foi muito mais do que a média mundial. E por quê? Porque haviam 2 negacionistas no poder. As pessoas não conseguem correlacionar as mortes ao que o Bolsonaro falava, mas ele era escutado. Até hoje as pessoas falam do chip da vacina, que esse idiota falava. Então tudo que ele dizia, as pessoas reproduzem até hoje. Ele fez com que as pessoas acreditassem nele. Ele se aproveitou desta fé cega que as pessoas tinham nele. Mas agora vem o que é grave. Foi descoberto que o Bolsonaro ele trocava cartas com o partido nazista. O partido nazista tinha nele um representante. Vocês se lembram quando um dos ministros dele fez assim, fez um sinal nazista? E o pessoal falou que, não, acho que isso é exagero, mas nós vimos num vídeo o Bolsonaro falar para ele, não, tudo bem, pô, não, para com isso, não exagera. Eu sei, não, eu concordo com você, você tá certo, mas tem que maneirar. Quer dizer, não podia dar bandeira, não podia mostrar que eles eram. E os nazistas, eles preconizavam a raça pura. E para isso eles queriam eliminar as outras raças que eram contaminantes desse sangue ariano, segundo eles. São os neandertais, são os ignorantes da Idade da Pedra, são os imbecis, mas era o que a seita também ali preconizava. Então eles queriam também que as pessoas que tivessem algum problema físico, alguma doença, que morresse. Isso seria a seleção natural. Ficam os fortes, a raça pura, a raça ariana. E eles defendiam deixar as pessoas doentes à própria sorte. Esse plano
quando vem a Covid, ele foi posto em prática. Que os aptos sobrevivam e os menos aptos que se vão. Lembram-se no começo, quando ele falava que morram os mais velhos? Ele queria tirar, inclusive, a carga de INSS que o governo era obrigado a pagar. É de uma sensibilidade, né? É de uma ingratidão para com os velhinhos que trabalharam pelo nosso país, que edificaram o nosso país e que agora o nosso país tinha que lhes dar um pouquinho do que eles contribuíram e ele os queria mortos. Acontece que para esse plano de poder ignorante, eles precisam fazer com que o mundo volte ao obscurantismo, quando a fé cega dirigia os atos das pessoas. Quando vem o iluminismo, a ciência em si, ela é prejudicial a esse povo que precisa da fé para governar. Vocês podem perceber que ninguém larga o Bolsonaro. Ele tem a mesma proporção praticamente de quando ele assumiu o governo. Eles continuam endeusando esse sujeito. E ele pode roubar, matar em frente às câmeras. Ninguém liga. Porque ele não é seguido pela razão, ele é seguido pela emoção, pela fé obscurantista, de seita. E o fascismo precisa disso, ele precisa de um líder inescrupuloso, mas esse líder será cultuado. A palavra dele é mais importante que a de todos. Houve médicos que prescreveram cloroquina orientados pelo Bozo. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Então, quando ele falava contra a vacina, tome cloroquina, você está protegido. Não podemos parar o Brasil, a economia não pode vir depois. Agora, que se dane que o Trump aplique taxas no Brasil, que se dane a economia. Para salvar o próprio rabo, ele mostrou que agora ele é um mimizento, está pouco se lixando para a economia. Ele fez o que os empresários adoraram, né? Fez continuar funcionando todos os trabalhos e as pessoas foram morrendo. Que se dane, o importante é a economia. Então este plano, que é nazista, foi implantado pelo Bolsonaro. A pandemia caiu como uma luva. E foi assim que Bolsonaro matou tantos brasileiros. Os 700 mil? Não. Mas metade poderia ser evitado. Vocês se lembram quanto morreu após o surgimento da vacina porque ele não comprava a vacina e aqui continuava morrendo? É só pensar nisso. Eu digo e repito, Bolsonaro matou meu padrinho. Bolsonaro matou quem você conhece que morreu de Covid. Aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu conhecido. Foi o Bolsonaro quem o matou. E vocês precisam o tempo todo está mostrando essa conexão. Nós também precisamos mostrar essa conexão entre essas mortes e o dedo do Bolsonaro. Então compartilhe ao máximo esse vídeo para chegar nas pessoas. Elas precisam entender que seus entes queridos foram mortos, assassinados por Bolsonaro e que isso era um plano nazista. Todos os governantes de extrema direita do mundo agiram como Bolsonaro. Trump. Porque faz parte desse plano maior da extrema direita. E eles culpavam, inclusive, a China de ter criado o coronavírus. Por quê? Porque o fascismo vive lutando contra o socialismo, o comunismo. Agora, a prisão desse assassino, desse crápula, desse corrupto, lava a nossa alma. Mas ainda não é o bastante. Porque ele está sendo julgado só pelo golpe. Mas ele tem que ser julgado pelo assassinato em série na pandemia. Esse psicopata tem que ser julgado pelos crimes da pandemia. E também pelos crimes de roubo de joias. Porque os bolsonaristas não conseguem entender, eles não conseguem perceber que impor a ditadura no país é abrir mão de todas as leis. Porque o ditador manda. Aí ele pode roubar, ele pode matar, ele pode torturar, ele pode enviar dinheiro para o exterior, ele pode, inclusive, negociar drogas. Ninguém vai investigá-lo, ninguém vai julgá-lo. Dar o golpe é muito pior do que uma mera corrupção, porque serão
conjuntos de corrupções, de mortes, de assassinatos, de torturas. Será um atropelamento dos direitos que as pessoas têm para que um ditador se mantenha no poder. Isso sai caro. O país vira um pária mundial, o país empobrece. Por isso, o crime de golpe, ele é o mais grave desses crimes. Mas eles não conseguem concatenar A com B, não conseguem juntar dois neurônios para pensar. Então é muito importante mostrar para essas pessoas que Bolsonaro não passa de um ladrão, de um corrupto, de um assassino, não é só um golpista, porque os bolsonaristas estão um pouco se lixando se ele quer dar o golpe ou não. Eles falavam, eu autorizo. Eles eram a favor, eles iam para frente dos quartéis pedir intervenção militar. Então não é esse crime de golpe que o Bolsonaro está sendo encalacrado, não convence aos bolsonaristas, não mostra a gravidade, não mostra que ele não presta. E nós temos que mostrar para essas pessoas que Bolsonaro não presta, porque só assim nós vamos resgatá-las dessa seita e vamos fazer com que pare essa criminalidade que está ocorrendo. Essas pessoas por aí matando, incendiando, querendo jogar bomba no aeroporto. É só assim. E nós merecemos essa resposta às nossas dores. Marquem o Paulo Gonet ao máximo. Nós merecemos essa resposta. Essa justiça tem que ser dada. E não é falar, raivoso, tá com raiva, tá com ódio, não perdoou. Isso é uma luta pelas pessoas que nós amamos. Você tem alguém que você perdeu de Covid? Lute. Porque o amor é isso. É nós lutarmos por essas pessoas. E para isso, nós temos que tirar de cena, prender essas pessoas que conspiraram para matar os nossos amados. E olhem os ciclos da vida. Dilma foi escorraçada. Ela deixou no seu lugar o Temer, que colocou quem? Alexandre de Moraes, que prendeu o Bolsonaro. Eu, à época, me deprimi. Quando eu consegui sair daquela tristeza que eu passei pela perda do meu padrinho, por tudo que estava acontecendo, eu vendo a sociedade se diluindo e as pessoas não enxergavam o que estava acontecendo, eu decidi lutar. Quem diria que eu viria depois ter a oportunidade de estar falando para vocês, graças ao meu parceiro Tiago, que me deu a oportunidade de falar para vocês sobre as minhas dores. Eu nunca imaginei que estaria aqui falando, nunca tive essa pretensão. Nunca. Juro para vocês. Mas agora é uma obrigação. E eu peço perdão a Alexandre de Moraes, porque eu não gostei da indicação do Temer, por ser o Temer. Falei mal do Alexandre de Moraes e um amigo do Alexandre de Moraes, que é meu amigo, falou: Fernando, ele é 10. Você vai ver, você vai gostar dele. Ele é corajoso, é valente, é um cara com princípios. Ele é de direita, mas ainda assim é aquela direita. Ele tem a maneira dele pensar, mas ele é um cara íntegro. Ele é um cara honesto. Perdão, Alexandre. Eu te subestimei. Você foi o grande herói da nação. E a minha maneira de ver o mundo é que a gente tem que transformar os nossos dissabores em missão. Existe um período de luto, existe um período de depressão devido a esse luto, mas aquele papo de transformar os limões em limonada, a gente precisa fazer isso. E a luta só está começando, porque esse assassino tinha um plano para matar brasileiros. Ele é um serial killer que se realizou na pandemia com tantas mortes. Eram mortes todo dia e aquilo... Nossa, você via ele sempre alegre, não ficava choroso que nem está agora. Ele estava realizado. O seu instinto de morte, o Thanatos dele, estava resolvido. Ele alimentou com as mortes dos brasileiros a sua alma tenebrosa. E eu encerro este vídeo repetindo o título deste vídeo, que Bolsonaro assassinou taxista, meu padrinho. E deixou um lastro de mortes e de tentativas de assassinato em sua biografia. Inclusive a de Lula, de Alexandre de Moraes e a de Alckmin.
esse miliciano assassino tem agora que pagar pelos seus outros crimes. Não acabou. Está apenas começando.